Evandro, me diz uma coisa. A gente falou aqui de previdência. Como é que está a situação do jogador de futebol? Vez por outra tem um material exclusivo. Olha, porque o jogador está numa situação difícil. Como é que não tem carteira assinada, não tem uma aposentadoria? Vamos lá. No mercado brasileiro, cerca de 8% dos atletas têm ganhos bastante representativos, acima de 500 mil. E aí você, evidentemente, você tem jogadores... O Vitória contratou um jogador agora, para 2025, um zagueiro com salário de 900 mil. Um jogador. Então, se nós formos ver os grandes jogadores do Palmeiras, do Flamengo, ganham mais de 1 bi. A grande massa, tem um salário reduzido, que varia cerca de 60% de um salário mínimo a 5%, e depois você vai, tem steps, tem degraus que você vai chegar até o ápice. E são tem jogador que ganha menos de um salário? Não, nenhum ganha. Na verdade, nenhum ganha um salário, né? É um salário na carteira, mas ele tem o direito de imagem, que é mais um salário, ele tem mais a ajuda do bicho, que é o valor que recebe por cada partida. No caso, por exemplo, você fechou acordo agora com a Rede Globo para transmissão, foi isso? Foi, exato. A Rede Globo está conosco há 28 anos. Pronto. Aí, o jogador de futebol, mesmo se for lá... aquele time lá do interior e tal, quando joga, ele tem direito de imagem também? Vamos lá, tem. O que ocorre? O atleta de futebol ele tem uma lei específica. Então, o atleta de futebol, nenhum clube pode realizar um contrato com menos de 3 meses e pode realizar com até 3 anos. Então, o atleta pode ser contratado por 90 dias ou por até 3 anos. Esse atleta tem salário, mais esse chamado bicho, que é a remuneração por jogo, que se acerta, é uma relação particular de clube e atleta, mais participações de direito de imagem. Ou seja, toda vez que o jogo é transmitido, o atleta aparece, ele tem um percentual da transmissão. Isso é o direito de atleta. Um clube contrata o jogador por 1 ano. Se o clube desistir do jogador e rescindir o contrato do segundo mês, o clube tem que pagar o salário dele até o 12º mês. É a única categoria que tem garantida a remuneração permanente do seu contrato, mesmo que o clube rompa o contrato, desista dele, e se ele não fizer uma rescisão amigável, ele vai ficar em casa, lá na piscina dele, mas vai receber todos os salários regularmente até o fim do ano. Esse é o primeiro detalhe da natureza da relação jurídica. Segundo, aí o clube recebe uma proposta, o jogador recebe proposta para jogar não sei aonde. Vai lá, faz o distrato dele aqui, recebe um percentual da compra. Por exemplo, no caso do Pedro, agora foi vendido 6 milhões, 60 milhões, salvo engano, ele recebeu 28% disso, que é o direito, foi o direito dele da transferência. Então, a relação jurídica, a relação de trabalho entre atleta e clube, ela é muito peculiar, porque ela tem uma flexibilidade muito maior do que tem do funcionário normal, seja seletista ou não, seja PJ ou não. Então, e isso tem um diferencial muito grande que ajuda muito. Então, além disso, o jogador tem seguro. O jogador, enquanto estiver jogando, ele tem seguro. Não tem risco dele sofrer um acidente e não ter atendimento médico. Agora, quando para de jogar, aí é problema, né? Não, em geral, os atletas têm um grande braço, um grande apoio, que são as associação de ex-atletas. Então, por exemplo, se nós pegarmos o presidente é Piazza, se eu não me engano. No ano de 2022, Piazza a associação recebeu mais de 200 milhões do fundo, porque cada contrato que você resista vai um percentual para essa associação, para que ela tenha dinheiro, para que ela tenha recursos. Pagar os atletas. Depois que eles se aposentam, aí consegue moradia, coloca ele como se fosse a Vila dos Artistas, que tem no Rio de Janeiro. Os atletas têm todo um braço assistencial muito forte das associações de atletas. Tem um caso interessante, Carnot, pegando o gancho aí no que o Evandro mencionou, é que foi criada uma aposentadoria por Lula, né, para jogadores que participaram de Copa do Mundo, né, que tiveram um destaque muito grande, e esse valor foi pago pela Previdência. Porque normalmente a aposentadoria, o raciocínio você paga por um quantitativo de tempo para depois poder receber a sua aposentadoria. E aí, em um determinado governo, acho que foi Lula 1, mais ou menos, que foi criado uma aposentadoria para jogadores que participaram de Copa do Mundo, né? E esse valor ia ser recebido
pago pela Previdência Social, ainda que essas pessoas não tivessem recolhido o tempo necessário. É chato a gente ver uma pessoa que foi ídolo numa situação difícil financeira. Isso ocorreu há décadas atrás. Hoje, praticamente, você não vê isso. Por exemplo, você teve aquele Mendonça que jogou no Náutico, que morreu na miséria, morador de rua em São Paulo, da década de 60, por aí. Hoje não tem. Hoje as associações recebem recursos substanciais, ela tem todo o suporte. Inclusive, eles têm vilas e residência para ex-atletas. Portanto, eu pelo menos não conheço, nos últimos 20 anos, assim, casos de ex-atletas que tenham passado necessidade.